Muito boa noite a todos. Esse é um Bom Dia Mercado especial do final de semana para a gente falar dos jogos de sábado, dia 6 de junho. Eu vou comentar rapidamente também dos jogos do dia 5 aqui da Bundesliga. Fala rapaziada, aqui é o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é o Bom Dia Mercado edição especial feita na sexta-feira à noite para os jogos de sábado. Acabou de terminar o jogo do Gladbach com o Freiburg e Gladbach. Freiburg ganhando por 1-0, poderia ter saído mais gols ali, a gente vai falar sobre isso. Quero saber como é que foi a sua sexta-feira, já vou mostrar para vocês como é que foi a minha. O meu mês de junho ainda não entrou em lucro, não passou ali a barreira do lucro, vou mostrar para vocês. Beleza? Não esquece do like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Então eu já vou mostrar aqui como é que está o meu mês de maio para você. Pois é, poderia ser o gráfico branco, né? Mas não é, o vermelho. Se fosse o branco ia estar bonito. Mas é o vermelho. Esse é o meu mês de junho. Já fechei alguns dias em lucro, logicamente, mas ainda não, na somatória do mês, ainda não passei para a fase lucrativa. Estou mais ou menos aqui com 40% da minha stake, 39% da minha stake em prejuízo. Para mim é uma situação super normal. Inclusive gosto muito de trazer aqui para mostrar para vocês que, eu não sou um super-homem, não sou um cara que nunca toma prejuízo. Pelo contrário, tem várias semanas onde eu fico numa situação mais ou menos assim, com meio stake de prejuízo, quase uma stake de prejuízo, e é super normal para mim hoje. Mas eu sei que tem muita gente que está me assistindo que não é, que as pessoas não gostam de tomar prejuízo, não sabem lidar com prejuízo, não aceitam o prejuízo. Velho, se você não aceita tomar prejuízo, tu não vai ter futuro aqui. E não só em uma entrada, né? Você tem que aceitar prejuízo às vezes num dia, numa semana, igual está acontecendo aqui, e às vezes no mês. Vai acontecer. E aí? Se tu não tiver com esse pensamento, se tu não tiver com o emocional preparado, tu não vai ter longo prazo aqui, né? E muita gente fala assim, não existe longo prazo. Porra, então beleza. Então soca dinheiro para dentro e vamos ver o que acontece. Beleza? Vou começar pelo jogo do Greuther Fürth com o Sandhausen. Vou tentar falar rápido aqui dos jogos que eu fiz e do que eu visualizei. O Greuther Fürth e Sandhausen foi o primeiro que eu fiz. O Fürth foi muito mal na marcação, foi muito espaçado, deu muito espaço para o Sandhausen. O Sandhausen aproveitou muito bem as chances que teve. Foi um jogo muito bom de se assistir, com muita oportunidade, mas eu acho que o ponto negativo fica por conta não só da marcação frouxa do Greuther Fürth, que eu vou levar para os próximos jogos, logicamente, mas também pela parte ofensiva. Parece que sempre os jogadores da frente queriam dar um toque a mais, um drible a mais. Tinham muita dificuldade de penetrar a área do Sandhausen sem essa coisa do drible, não conseguiam finalizar no gol. O Sandhausen, na minha opinião, no contexto geral, mereceu ganhar o jogo, mas esse segundo gol do Sandhausen veio no melhor momento do Greuther Fürth. Então era passível de ter mamado esse gol. As minhas entradas nesse jogo foram no over HT, no limite, consegui pegar o 2-0 do Sandhausen no melhor momento do Greuther Fürth. Era passível de ter mamado isso no Match Odds, mas eu não estava trabalhando no Match Odds. Não com stake cheio, só essa moedinha na virada do Greuther Fürth lá em cima. Peguei o over à frente no FT que ficou free betado e eu peguei a metade da minha moeda que eu costumo trabalhar e dividi ela em dois, né? Metade eu coloquei no Leia Sandhausen para tentar pegar uma recuperação do Greuther Fürth. Acabei pegando o 2-1 e até conseguindo fechar num lucro pequenininho, mas bem insignificante, digamos assim. E essa outra metade da metade eu coloquei na goleada do Sandhausen. Parece incoerente eu ter entrado na virada do Greuther Fürth e na goleada do Sandhausen, mas depois que eu entrei na virada do Greuther Fürth é que eu vi a quantidade de espaço que o Greuther Fürth estava dando, então eu acabei espetando também uma moedinha a 7 na goleada do Sandhausen. Logicamente não bateu. Bochum e São Paulo foi um jogo onde provavelmente algumas pessoas pegaram esse back no Bochum. Eu não tive confiança, confesso para vocês. Nas saídas que o São Paulo começou a dar, eu já teria provavelmente fechado minha posição, não cheguei nem a abrir, mas o Bochum acabou marcando de pênalti, o pênalti no mesmo momento do pênalti do Sandhausen. Foi até uma situação interessante. O São Paulo, mais uma vez, é um time que cria e não consegue marcar. Comentei para vocês a dificuldade que o São Paulo tinha de enfiar a bola para dentro, né? E o Bochum jogando no contra-ataque, jogando muito bem. Quando tentou propor jogo, também propôs um jogo muito bem. No segundo tempo ficou muito mais fácil de ver a qualidade do Bochum no contra-ataque, né? Quando o São Paulo teve que sair, o Bochum teve muito espaço e poderia ter feito até mais. Mais um jogo que eu fiquei frebetado no over à frente aqui no segundo tempo. No primeiro tempo acabei não fazendo nada. Santa Clara e Braga, esse foi o primeiro jogo do mês que eu entrei com stake cheia, se eu não me engano, no back Braga. O Braga começou muito bem, entrei por volta ali de 1,50 alguma coisa. O Braga começou a dar alguns espaços para o Santa Clara começou a ficar mais com a bola, eu fechei minha posição. Foi o primeiro back cheio que eu dei, que eu me lembro nesse mês, mas não senti confiança, né? Eu não tenho problema nenhum em sair da posição quando eu
perco a confiança. E depois que eu fechei, o Braga teve um penal e acabou marcando. Eu não peguei. Sinceramente, não estava tão confiante assim. Poderia ter entrado com menos, talvez, no match odds e deixado rolar um pouco mais? Não sei, tá? Mas o meu método para trabalhar cheio no match odds me diz para eu fechar quando eu não tenho mais confiança. Então acabei não pegando. No final do jogo, eu espetei uma moeda no over limit. Tava corrido quando eu entrei, mas depois foi uma merda. O jogo morreu completamente. O Santa Clara não conseguia penetrar a área do Braga. O Braga recuou para tentar o contra-ataque, mas não estava saindo o contra-ataque. Acho que a única situação de muito perigo foi uma bola parada do Braga bem na meia-lua ali, que era uma 10 em 10 que o cara bateu na barreira. E no finalzinho do jogo, já tinha mandado até no Telegram para vocês que foi uma entrada que tinha sido uma entrada de merda, que poderia até bater. No finalzinho, o Santa Clara tirou um gol da bunda ali com o brasileiro Carlos, acho que jogou no Galo e acabou marcando. Foi um lucro, né? Mas tem jogo muito mais aberto que não sai gol. É engraçado, né? Fazer o quê? E fomos pro jogo do Freiburg, justamente esse, né? Estive back ao Gladbach uma vez. Fiquei 1 minuto, 2 minutos exposto na posição, mas não sei, não estava confiante no Gladbach. Cheguei a mandar um áudio para vocês lá no Telegram, meu Telegram vai estar aqui embaixo, não estava confiante. A marcação do Freiburg era muito forte, o Gladbach ele tem muito mais qualidade para conseguir encontrar os espaços nas linhas defensivas, eu tinha comentado isso para vocês no Bom Dia Mercado, do que o Leverkusen, na minha opinião, tá? Opinião pessoal. E estava conseguindo encontrar alguns espaços, mas não era suficiente para eu estar tranquilo nesse back cheio. Foi a segunda vez que eu entrei back cheio no dia. Aí acabei fechando minha posição. E o Gladbach realmente não conseguiu marcar no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, o Freiburg teve uma chance muito boa para poder abrir o marcador. E aquilo ali já me chamou mais atenção ainda. No segundo tempo, o Freiburg conseguiu o seu gol antes do cartão vermelho do Gladbach. Conseguiu o seu gol aos 58 e depois o Gladbach tomou o cartão vermelho. Eu não entrei no over à frente nesse jogo porque para mim não tinha odd ainda. Não adianta, cara. Não adianta eu estar com um jogo extremamente aberto e o meu método não bater. Porque eu vou acabar forçando e criando uma nova metodologia. Eu já falei para vocês, se eu mexo no meu tempo de jogo, na minha faixa de odd ou na minha leitura, eu vou acabar criando uma nova metodologia. Então eu não posso ficar fazendo puxadinho de método. Então, quando eu quis entrar nesse jogo, não tinha odd para mim. Beleza. No final, quando teve odd para mim, a partir dos 79, mais ou menos ali, eu peguei o over limit. Aí sim, teve muita oportunidade. O Gladbach teve muito cruzamento. O Frankfurt teve o goleiro tirando em cima da linha. Ali foi uma situação muito boa e acabou não saindo gol. Então, olha a comparação, né? No limite do Braga com o Santa Clara foi uma bosta, mas acabou saindo gol. No limite do Freiburg com o Gladbach foi muito bom, mas não saiu. Tem dessas coisas. Fechei minha sexta-feira com 6% de prejuízo da stake, bem tranquilo, bem normal. E agora vamos falar um pouco do final de semana. No sábado de manhã nós temos o líder Arminia pegando o Nuremberg. O time do Arminia, na minha opinião, ele praticamente já subiu. É um time que, se fizer um bom planejamento, na minha opinião, deve ficar na Bundesliga 1 por um tempo, tá? Se não fizer igual o Paderborn, por exemplo, que saiu igual louco, achando que era Bundesliga 2 e já está retornando. O Nuremberg é um time que só tem um fundamento, é só cruzamento. O time do Nuremberg é o time que mais marca de cabeça na competição, se eu não estou enganado, e ele só sabe cruzar. Claro, é uma arma. Se tiver num bom dia, é uma arma. O time do Arminia dá alguns espaços. A gente viu o último jogo do Kiel, que o Kiel teve boas situações até para ganhar o jogo. Mas o Arminia acabou ganhando no final, que deu um belo lucro. Mas o time do Nuremberg joga muito bem no 1 para 1 dos lados do campo. Nas pontas, os dois pontas do Nuremberg são muito bons no drible para poder cruzar na área. Se tiver num bom dia de cabeça, pode ser perigoso. E o Arminia também tem um bom fundamento de bola aérea, mas o Arminia, na minha opinião, com essa odd de 1,85 aqui, ele pode ser um excelente back. Contra o Kiel, a odd do Arminia estava até mais alta. E eles deram um momento, uma janela de tempo ali de back que deu para pegar. Tinha sido o primeiro back que eu peguei nessa volta, se eu não estou enganado, da pandemia. E nesse jogo, com essa odd liberando 1,90, se o Arminia entrar muito bem, a gente vai ter esse mesmo back aqui, tomara. Tá? Vou estar por lá. O Regensburg é aquele time que está sempre abrindo vantagem, às vezes se deixando empatar. Então é um time que eu gosto de ver para recuperação. E o Darmstadt vem numa excelente campanha de tentativa ali de buscar a promoção. Não acho que vá classificar direto, mas busca ali com o Heidenheim e o Hamburgo. É muito mais difícil, dos três talvez seja o pior, tá? É um time muito bom no contra-ataque, então toma cuidado com os contra-ataques do Darmstadt. Ele joga muito melhor contra-atacando do que às vezes propondo o jogo. Confio muito mais no Darmstadt aqui do que no Regensburg. O Wiesbaden e Dresden são dois times que se arrastam em campo. Claro, se a gente for pesar quem é pior, o Dresden é pior. O Dresden voltou há pouco tempo da paralisação, pegou o Stuttgart, tomou, pegou o Hannover, tomou. Então o Dresden, comparado com o Wiesbaden, é muito mal. Na minha opinião aqui, essa odd do Wiesbaden a 2,15 pode ser interessante.
Porém, o Wiesbaden não é aquele time de propor jogo. Eu prefiro o Wiesbaden contra-atacando. Como a situação do Dresden é terrível e a do Wiesbaden é pior ainda, fica os dois ali indo para cima, eu acho que vai ser um jogo de trocação. Na trocação, eu acho que o Wiesbaden leva vantagem, porque o time do Dresden consegue ser pior. Vou vir para esse jogo para trabalhar gols. Caso o Wiesbaden me surpreenda e proponha jogo ao ponto de poder dar back a eles, vou tentar estar lá, talvez até leia ao Dresden, por que não? Mas vou esperar primeiro o live. Às 10h30 da manhã começa a Bundesliga 1. Temos o confronto do Bayer Leverkusen, a sensação praticamente do campeonato, contra o Bayern de Munique, o campeão do campeonato. Né? Não dá para dizer o contrário. Uma boa odd do Bayern a 1,50, mas para fazer esse back ao Bayern a 1,50 eu tenho que ter um Bayern anulando completamente o jogo do Leverkusen, que é um bom time de contra-ataque. Eu não vejo outra situação aqui do que, se o Bayern entrar massacrando, back Bayern, né, pro live. Se não tivesse massacre todo, ficar de fora do match odds e tentar buscar alguma coisa nos gols, se o Leverkusen estiver conseguindo contra-atacar, explorando os espaços que o Bayern pode dar também. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o jogo já tem uma expectativa de muitos gols. Então, às vezes, os mercados vão estar muito amassados. Se tiver muito amassado, eu vou ficar de fora. Fechou? Mas é um jogo para gols. Logicamente, é um jogo para gols. Não tem como buscar outra coisa aqui, a não ser um jogo muito aberto. Se o Bayern conseguir neutralizar, eu vou estar no match odds. Frankfurt mais, outro jogo que fede de longe a gols. A odd do Frankfurt a 2, ela pode ser interessante caso o Frankfurt consiga anular e consiga entrar com uma defesa prestando mais atenção. A defesa do Frankfurt é o calcanhar de Aquiles do Frankfurt. O Frankfurt é um excelente time ofensivamente. Kostic joga muito bem ali pelo lado esquerdo, número 10. Dá muita assistência e é um ótimo time de bola aérea. Estou sempre falando desse fundamento. Não só de escanteio, que é o time que mais marca, mas também de cruzamento. Contra o jogo do Bremen, o André Silva marcou sem precisar nem sair do chão. Cruzou, ele cabeceou. Então fica de olho aqui na parte ofensiva do Frankfurt. Eles são ótimos. Porém, entretanto, todavia, a defesa do Frankfurt é ruim. Se o mais estiver conseguindo sair no contra-ataque, é bom tomar cuidado com esse back Frankfurt aqui. Se tiver uma coisa muito assustadora de back, eu vou entrar. Se não, eu vou ficar com o pé atrás e vou preferir o mercado de gols. Beleza? Vou explorar as bolas aéreas do Frankfurt. Se o Frankfurt sair na frente é melhor ainda, porque aí o Frankfurt vai jogar no contra-ataque, fica um mel, porque o mais está brigando para o rebaixamento, o Frankfurt já está relaxado praticamente. O mais está brigando pelo rebaixamento, então o mais se tomar um gol vai para cima igual um louco. E aí vai abrir espaço demais para o ataque do Frankfurt. Temos o Fortuna contra o Hoffenheim, jogo que não me chama assim tanta atenção. O máximo que eu tenho aqui é a questão do Fortuna tentar brigar pelo rebaixamento. Eu cheguei a ver o último jogo do Fortuna contra o Schalke. O Fortuna só acordou no segundo tempo, né, deu muito espaço para o Schalke, que o Schalke é muito ruim, né, jogou em cima do erro do Schalke. O Hoffenheim fez uma partida mais ou menos contra o Paderborn, depois fez uma boa partida contra o Colônia e quase entregou. Fez uma partida ruim contra o mais, poderia e merecia ter perdido, mas acabou ganhando o jogo. Tem que tomar cuidado aqui. Para mim é jogo para gols também, mas é muito difícil de se trabalhar o match odds desse jogo. Por favor, tomem cuidado. Depois Leipzig e Paderborn a 1,12. Para mim não tenho interesse nenhum nesse jogo. No máximo uma moedinha no Leipzig lá no final do jogo, caso eles não tenham conseguido marcar ainda. Mas como o time do Paderborn é bem porra louca, é bem provável que eles vão para cima do Leipzig e vão acabar dando espaço. E o Leipzig provavelmente não vai perdoar. Borussia Dortmund e Hertha. Esse é um confronto de um time do Hertha que vem surpreendendo todo mundo nessa volta da pandemia contra um Dortmund que já entregou o campeonato e não busca por quase nada, né? O Bayern é campeão aqui, o Dortmund só está buscando ali a segunda colocação. É justa essa odd do Borussia a 1,40? É justa, mas depende da parte defensiva. Para eu dar back ao Dortmund a 1,40, eu preciso do Dortmund realmente neutralizando os ataques e os contra-ataques do Hertha. Tá? E o Hertha é um time bom de contra-ataque. O Hertha é um time bom de bola aérea. Não acho que o Dortmund vá passar esse jogo em branco sem sofrer gols. Toma cuidado. Se o Hertha estiver completamente anulado, beleza. Se não, cuidado com os contra-ataques, porque a defesa do Dortmund não é isso tudo. O time já se viu entregando o campeonato, então eu não sei que tipo de concentração esses caras vão estar em casa, né? Principalmente sem torcida. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Você comenta para mim como é que você pretende trabalhar nesse sábado de manhã. Comenta também como é que foi essa sexta-feira, se foi de prejuízo, se foi de lucro, né? E a gente se vê amanhã à tarde. Eu faço mais um Bom Dia Mercado pra gente no sábado para falar dos jogos de domingo. Beleza? Juízo, gestão de banca, vai com calma, ok? Lembra do final de semana retrasado que não foi isso tudo. Vai com calma. Um abraço.